O Botar de professor novo. tá com a cara de mal hoje, Cansado tá só. estressado, professor. Ai, não fala não, tô Boa morrendo de noite. dor de cabeça. Morrendo de dor de cabeça. Mas Eu tô só, aqui, ó. Tá vendo? Que aluno dedicado. né? Cara, eu tenho que desabafar. Eu tenho que desabafar com o professor. Fala, Diego. Cara, eu falo bem, eu sei que eu sou uma pessoa que consigo falar bem, sabe? Eu tenho todo um. Cara, eu vou falar bem, eu vou arrasar. Chega na hora da apresentação. Mas você foi bem, Diego. Não, não fui não, meu amor. Eu sei Foi que eu fui uma sim, merda apresentando. Pode foi falar, sim. seja sincero. Pode falar. Na verdade, assim, eu tô analisando a apresentação como um todo, não tô como essa parte, a parte Tá, entendi. do O desempenho projeto, na né? hora da performance, né? Aí eu tô avaliando mais geralzão, assim. Uhum. Mas aí eu confesso, assim, que eu nem lembro qual foi a parte que você falou. Você pode falar na Graças a ordem. Pode. Deus. Deus é pai, não é padrasto. Porque assim, para vocês verem, eu tenho aqui dois, quatro, seis, sete folhas que eu fui anotando da apresentação de todo mundo. Eu Aham. ia Então, falar, só da assim, nossa, pelo amor de Deus, não, né? não. Mas aí o que que acontece? Eu não consigo lembrar quem falou o quê, porque Sim. eu tava aqui que nem louco Jesus. anotando. Não, eu tenho esse desespero de me apresentar, tipo, apresentar para grandes públicos e tal. Eu fico travado. Acontece com Você todo tem que mundo. treinar para ser blogueiro. Você tá dando mole aí, cara. Muito, cara. Eu fico, Você porra, tô já puto, eu queria fico ter revoltado. digital influencer, falou isso, mas enfim. Então tá, Trabalhar isso. gente. Professor, a gente Diga, tem um aviso para dar. O faça. Jonatas, Hum, ele não tá muito legal hoje. E aí ele não vai participar. Não Aí tem é só pra. problema. Não tem Depois problema a que aí gente passa pra depois. ele aqui. Isso. E também vai estar disponível. Eu vou gravar, tô gravando o nosso feedback. Aí Aham, qualquer coisa ele depois assiste. Não tem problema não. show. Tá? É porque ele não tá muito legal mesmo, aí ele pediu pra gente avisar. Tá. Vamos lá, gente. Aqui, a primeira coisa. Esse vídeo não funcionou. Por quê? Eu acho que a gente tem que. Eu entendi o que vocês quiseram fazer. Eu acho que se a gente estivesse na sala de aula presencial, funcionaria muito bem, Uhum. mas pela internet, a gente depende não só da nossa internet transmitindo, como da internet dos outros que estão recebendo. Então, acho que seria interessante, na próxima apresentação, vocês colocarem isso em outro formato, tentar ir para um formato um pouco mais tradicional, justamente para não ficar tão pesado. E vocês não terem a dor de cabeça que foi, de tipo, pausa o vídeo, volta, não sei o quê. Eu acho que vocês acabaram perdendo um tempinho ali que era desnecessário só porque a apresentação naquele momento não estava dando certo. Então acho que vocês podem dar uma acelerada nisso daí e deixando a parada um pouco mais tradicional. Assim, é bom fazer uma coisa diferente, mas não funcionou por conta da tecnologia e da gente depender da internet dos outros. Assim, e também tinha o seguinte, o Jonathan transmitia e Isso aí aí eu também. recebia e aí vocês recebiam. Aí eu não sei da onde está indo a banda, para E onde está era no indo. time da outra pessoa, no caso, não era no time de quem tava É, explicando em si o andamento. pois é, então acho que é uma coisa que tem que dar uma melhorada. Achei legal vocês trazerem esse, esse slide aqui com os pensadores e tal. Agora, eu acho que na próxima apresentação vale a pena tirar, justamente porque a gente vai precisar acelerar, né? Imagina que a gente já fez quase uma hora de apresentação e tem metade do trabalho, né? Então a gente precisa dar uma enxugada. Enxugar, né? É. Então essas coisas assim, foi bom vocês trazerem agora, porque agora é um momento que só estou eu avaliando, né? E a nossa aula tem 4 horas, a gente consegue bem ou mal trabalhar com isso. Agora, no dia da apresentação final, vocês vão ter mais coisa para falar e a gente vai estar com os gestores, né? Então, talvez fique um pouco complicado. Aí a gente vai reduzir algumas coisas. A gente faz uma revisão antes de ter a apresentação final, mas é uma das coisas que a gente pode tirar.
Caso esse dos pensadores e todos os outros que sejam Os teoria também, né? teóricos, eu acho que sim. Faz sentido deixar num trabalho escrito, porque aí você está mostrando para ele, por exemplo, o organograma. Eu Pra acho que serve? que é um Porque tem gente que problema não. para vocês, assim, para vocês que estão trabalhando com a princípio, por quê? Ele já deu Tá um diferente. organograma para vocês, vocês estão propondo o outro. A gente tem que ir cheio de dedos para fazer isso, tá? E aí, como que vocês vão cheios de dedos? Teoria, galera. Tem que procurar a teoria que ajuda a descrever esse organograma que vocês estão trazendo para vocês usarem como justificativa do que vocês observaram com ele. Vocês têm que deixar assim muito claro na hora da apresentação que, olha, a partir da conversa que a gente teve com você e com seus funcionários, a gente percebeu que que talvez o organograma ficasse melhor se a gente fizesse nesse modelo, porque esse modelo traz isso, isso e isso de fundamento. E aí traz a apresentação. Acho que é a forma de vocês... tem uma expressão em inglês, play safe, assim, ir tranquilo. Né? Então, pega a teoria para dar suporte. Não precisa estar no slide a teoria, mas vocês precisam falar na hora da apresentação. Gostei muito da versão que vocês trouxeram, acho que fez mais sentido do que a versão do outro grupo que trabalhou. Pedi para eles entrarem em contato com vocês, para vocês trocarem algumas figurinhas, que eu acho que algumas coisas vocês podem auxiliar uns aos outros. Obviamente, Antes da apresentação já tinham entrado. Tá. A Verônica falou comigo, e a Kelly também falou, que estavam tendo um probleminha e tal. Elas perguntaram, como é que vocês estão desenvolvendo e tal. Aí eu conversei com o Jonathan e a gente meio que trocou já uma figurinha antes da apresentação, né, no segundo. Tá. Então, por exemplo, essa conclusão, para facilitar lá na hora, no dia, tira isso e só fala. Entendeu? Você fala, olha, você traz... Eu traria, na hora da apresentação, lá no final, o organograma antigo. Deu uma travada aqui. Traria esse organograma antigo. Aí na fala justificaria a mudança a partir do que ele e os funcionários dele falou e traria esse para apresentar, explicaria isso daqui. E pronto, já deu o organograma. Tá? Clima organizacional. Oi? Não, é que Travou. eu tô vendo. Não travou não. É que eu tô vendo as minhas anotações aqui. Tem uma frase que eu tá. aqui nas vantagens. Lembrei. Professor, Diga, Mari. no dia por exemplo, quando a gente for apresentar o clima, essa parte que eu falei da teoria também tira? Também acho que pode deixar só Tudo no que a trabalho teoria escrito. tira. Acho que é melhor deixar só no escrito. E assim, tomar cuidado, gente, que, por exemplo, aumenta a produtividade, contribui para a satisfação, auxilia na apresentação, ajuda a CRA. Isso daqui foi porque nós fizemos no Canvas, aí na hora, foi até o Vinícius e a Mariana, né, que fez o Canvas. Na hora de passar para o PPT... Um detalhe, é só para tomar cuidado. Eu vi isso na hora, assim, eu não gostei porque eu percebi na hora, mas assim, revisando cada slide, provavelmente passou despercebido. A gente teve que importar ele, então assim, tiveram algumas coisas que realmente saíram do lugar. Por exemplo, até a corzinha aí do negocinho saiu na hora de... Saiu a formatação. Sim, professor. As vantagens também não, né? Não entendi. Quê? As vantagens que passou agora também não falar. Mário, eu acho que você pode falar, mas acho que é não necessariamente botar no slide. Tá, não entra então no slide. Talvez assim, só no livrão final, né? Isso, trabalho escrito, vocês entregam porque aí vai ficar bonitinho lá, organizado. Acho que vai ficar melhor. Mas no slide pode tirar, porque eu acho que a gente precisa ganhar tempo. Imagina só, o cara vai escutar 3 grupos falando algumas coisas muito parecidas sobre a empresa dele. Então, cara,
A Porque história da ele já sabe, a empresa maior parte. não precisa falar, né? O que que a empresa faz? Aí eu acho Fazer assim, um filtro, né? pois é, eu acho que precisa falar, por exemplo, vocês perceberam que o Marcos Alexandre e a Rafaela, né, irmã dele, São completamente Uhum. diferentes. são completamente diferentes. E algumas coisas, um fala de uma coisa, um fala de um jeito, outro fala de Um outro. jeito. Então, em alguns momentos, algumas coisas da empresa não batem pela fala dos dois. Pelos compilados que a gente fez e pelas reuniões, né? Que a gente Aham. teve com eles, a gente percebeu muito isso, que tem muito gap nessa questão de, tipo assim, ele dá uma informação, ela dá outra, e aí, tipo, até propriamente na questão dos compilados, ele, tipo, não, tem que mandar pra mim, não fala nada com a Rafaela antes de Uhum. passar por mim. É. Então, assim, é muito cheio de dedo, sabe? Assim, professor, até que ponto a gente pode seguir nessa situação? Então, eu acho que é legal Quem a gente. que vocês simplesmente cheguem, olha, se vocês virem que é um ponto crucial, vamos supor, quantos anos a empresa tem? Um diz que é 22, outro diz que é 25. Cara, foda-se, né? Não vai fazer a menor diferença. 25,5. Aham. Né? Mas aí você fala assim, um enxerga o organograma de uma forma, o outro enxerga o organograma de outro. Olha, então vamos falar, olha, gente, o organograma é visto pelo Alexandre dessa forma, pela Sim. Rafaela é dessa forma. E aí a gente Expõe sempre os dois pontos. Exatamente. E aí vocês trazem a conclusão de vocês. Pela conversa a gente entendeu que faz sentido que seja dessa forma. Aham. Tá? E aí, porque Entendi. assim, vocês, a empresa de vocês tem potencial de atrito por conta de que tem duas visões diferentes. Então, Aham. que a gente traga esses atritos à vista quando eles forem realmente fundamentais. Se for atrito besteirinha, deixa pra lá. Agora, se for um atrito que, ele tá vendo com uma forma muito obtusa, ela tá vendo uma forma muito abrangente, então vamos chegar no meio termo aí para os dois se entenderem. Aí vocês ajudam eles a se entenderem. E não cria confusão. Entendi. Porque dependendo, pode até gerar um conflito na hora Conflito, da apresentação. Deles lá mesmo, né? Ficar meio chato. Exatamente. Pode criar um clima chato à toa. Uhum. Então, pesquisa organizacional. Acho interessante trazer esse slide por conta disso daqui, para vocês mostrarem o que vocês querem investigar. Objetivo, metodologia, pode só comentar, não precisa trazer. Esse da metodologia também não? Eu não traria no slide, não, eu só falaria. Tá, e o objetivo entra também? No Mesma escrito. coisa, Mari, eu deixaria só no escrito, porque assim, o objetivo, por exemplo, levantar proposta de melhoria da Playsepa. Cara, o projeto inteiro tem esse objetivo. Sim. Né? Tá. Não é só clima organizacional, né? Isso daqui eu acho legal vocês trazerem na fala, não precisa desenvolver muito, mas trazer, olha, fizemos um questionário, passamos para 14 pessoas que responderam, e aí fizemos uma entrevista também para complementar com 2 pessoas, sendo um estagiário e outro DPRH. Acabou. Professor, Perfeito. posso fazer uma observação que nem é do nosso grupo, mas eu me atentei nisso na apresentação do grupo e talvez, eu não sei se você anotou e se falou isso para eles, mas que talvez possa gerar um problema aí na hora da apresentação para os gestores lá. A questão de, tipo assim, eles fizeram a pesquisa do clima, só que, acho que foi o Bernardo que falou alguma coisa sobre, tipo assim, uma funcionária que tinha mais de 7 anos, não sei o quê, e meio que deu as características da pessoa, que não queria ser identificada por conta do sigilo e tal. E aí, tipo assim, só que, cara, se você fala todas as características de um entrevistado, você acaba falando quem é ele, entendeu? Na verdade, assim, com empresa pequena, é muito difícil o cara não conseguir rastrear isso. Então tem que ser Não, sim, mas muito assim, genérico. foi só uma coisa que eu percebi, entendeu? Eu não sei se Então, eu não tinha aconteceu. percebido isso, então não falei isso para ele. Mas eu acho que vale a pena vocês entrarem em contato com eles e falar, dar o toque, não tem problema algum. Sim. Tá? Outra Porque coisa, eu percebi, professor. tava tendo Eu até algumas comentei isso coisas. aqui no grupo na hora, eu não sei se vocês lembram. Uma outra coisa. Por exemplo, assim,
por ter outros grupos também, né, tá estudando a Playcipa, às vezes as visões podem ser diferentes nas análises. Exatamente. O É que isso que eu espero, como na que a gente verdade. Porque O quê? muitas. segue o baile? Eu espero que as visões sejam diferentes, porque são pessoas Ah, diferentes que entendi. estão analisando. Ah, vamos supor, o nosso grupo analisou e tal, chegou a essa conclusão. Aí o outro grupo chegou a uma outra conclusão. É, No caso, a gente está exatamente. tentando Não tem certo nisso. dar as conclusões pro gestor da Playcipa. Exatamente. Assim, E nessa situação, o que eu vou dizer que está certo ou está errado é a aplicação da ferramenta, se vocês fizeram todas as etapas. Isso que eu vou verificar. Agora, se a sua proposta é melhor do que a do outro, quem vai tomar essa decisão é o gestor. Não estou nem aí para isso. Entendeu? Por exemplo, o que eu Entendi. falei para vocês, o organograma de vocês eu acho que ficou melhor. Mas isso é minha opinião. Os dois estão certos porque os dois propuseram organogramas O que a diferentes ferramenta- que As mesmas fazem mais ferramentas. sentido. Ponto final. Isso é o que me importa. Entendeu? Aí se para ele Show. um faz mais sentido do que o outro, cara, ele não vai dar nota para vocês. Entendi. Tá? Tá. E assim, o que eu espero é que vocês se diferenciem, porque a maioria das ferramentas precisam de brainstorming. Uhum. E, porra, não tem como 7 cabeças aqui pensar igual a 7 As cabeças 7 do cabeças outro. Exatamente. lá. Pelo amor de Deus. Uhum. Né? É muita coincidência. A gente tem 8, tá? Então, melhor ainda. Aí, Ninguém ó, quis o Vinícius, entendeu? Agora a gente tem 8, uma cabeça a mais pra pensar. Pois é. Nossa, obrigado, me excluiu, mas tudo bem. Te Mas amo. tudo bem. Aí, vamos lá, gente. E daqui a pouco tem a Vamos lá. outra. Hoje está correndo. Foco. Essas perguntas Não precisa entram? trazer aqui. Pode Também trazer. não. Eu traria como anexo no trabalho escrito. Eu acho que todo documento que a gente fez no slide competiria, Vai por inclusive, no escrito. documento final, até porque ele vai ver que a gente teve um trabalho todo para montar e Uhum. chegar numa Sem conclusão. Tem que ter. É, e sem Eu contar que acho essas que quanto mais coisas eles estão completo lá, cientes também. melhor. Aqui é que a gente tem uma restrição de tempo. Mais eu fala, acho que né? Teria que ser Sim. mais objetivo, até para ele não achar muito maçante, né? Aham. Mais resultado, né? Pronto. Resultado Mas tem essa coisa maçante. Mas tem que comentar, não tem? Então, é isso que eu ia falar. O que é o ideal? Vocês não fizeram pesquisa quanti e quali? Uhum. Sim, fizemos. Então, Uhum. vamos supor, você vai fazer uma... Aqui tem quanto tempo você tem na empresa. Isso é relevante para eles, nesse momento? Não. Para Não. entender clima organizacional? Não. Não. Tira esse não. gráfico daqui, não precisa. Os gestores da empresa se comunicam adequadamente com os funcionários? Vocês tiveram 2 respostas, sim ou na maioria das vezes. Você pode colocar, você pode criar uma frase sobre a comunicação entre o gestor e os funcionários. Tantos por cento responderam que os gestores se comunicam adequadamente. Tantos por cento falaram que é apenas na maioria das vezes. Não precisa Então trazer não o coloca gráfico. gráfico, só coloca frase. Calma, não generaliza. Calma. Só uma Vocês têm que ideia. vocês têm que analisar quais são os gráficos essenciais. Por exemplo, esse daqui, olha quantas opções tem. Não aparecem 4 seleções diferentes? Aham. Esse daí não vai ter jeito, vai ter que aparecer. Tá? Agora, um gráfico que tem 2 informações, não precisa estar Dá aqui. pra. Pode ser uma linha com a descrição dele. E o que é o ideal? Aqui vocês trouxeram. Cadê? Se eles não trouxeram essas falas dos entrevistados, ao invés de colocar isso separado, você faz o seguinte. Qual Não, é o isso ideal? não são falas dos entrevistados, não. São resultados mesmo. Da fala deles. Isso. Então, o que eu acho que vocês podem fazer é o seguinte. Vamos supor, você está perguntando aqui, você se sente à vontade para dar sugestão quanto aos processos da empresa? São 2 respostas, né? Então, textinho pequenininho. Quando perguntando sobre... Ao serem perguntados sobre. Nem precisa, mais direto. Meio que tópico. Aham. Sobre se os funcionários se sentem à vontade para dar sugestões quanto aos processos da empresa.
tantos por cento responderam que sim, sempre dá sugestões, e tantos por cento responderam que às vezes, dependendo do processo. Ponto. Botou essa linha ali. O que Tá. vocês trazem embaixo? Uma fala de um cara que vocês entrevistaram que fala, sempre que eu dou minha sugestão, eles ouvem. A gente, inclusive, tem uma reunião, tal dia, não sei o quê, que a gente consegue falar com eles. Esse é o ideal. Traz um gráfico que tem várias variáveis aqui e você não vai conseguir fazer uma linha. Deixa esse gráfico aqui e aí depois coloca embaixo uma fala de um dos entrevistados que comprove essa informação que você está trazendo. Então, o ideal, quando você tem as duas pesquisas, é você casar as duas. Você O traz mais incrível é que deu muita discrepância entre melhor uma e a ainda. outra. Melhor ainda. Entendeu? Porque Ficou ali- bem confusa na hora de analisar. Eu Então. ia e voltava ao mesmo tempo para tentar ver. Aí o que Porque você vai aqui, ó, fazer, Mari? Você vai olhar assim, olha, apesar de que no gráfico, na pesquisa quantitativa, apareceu que 50% dos respondentes se sentem à vontade de fazer sugestões a todo momento, na fala dos entrevistados, a gente percebe que isso não é bem assim. E aí Não, na não fala é. traz isso, traz aquilo outro. Tá ótimo, é isso, tá? Não, e algo discrepante foi aqui na colaboração. Aqui, ó. Qual palavra descreve melhor o relacionamento entre seus colegas? Colaborativo, sendo que os dois falaram que colaboração ali não funciona. Perfeito. É cada Então um no você seu traz- quadrado. Por isso que é bom fazer as duas. Porque Isso. uma pode estar com uma informação meio torta. Aí, por exemplo, como é que a gente vai saber qual é a real condição disso daí? Fazendo mais entrevista. Aí você consegue mapear melhor. Você acha melhor fazer uma outra? Não, nesse momento não. Só tô Explicando, falando o ideal. tipo, como funciona. O ideal é isso. tipo dar uma sugestão pro próprio Alexandre e para Rafaela aplicarem isso constantemente na empresa. Isso seria interessante. Eu nem Você acha que eles vão ter sugeriria isso, tempo, não. Mari, de ficar fazendo isso? Isso é Deixa coisa pra gente. aberto, porque de repente... Tempo, eu acho que nós estamos trazendo, nós estamos trazendo uma consultoria para eles. A gente tem que levantar um plano de ação Mari, se naquilo ele que nós quiser, realizamos. se ele quiser, ele contrata vocês para fazer isso daí. Pra Pronto. fazer isso. Vamos lá, gente. Não, a gente não tem que dar sugestão, não é questão de ter tempo, não, gente. A questão é que nós estamos dando sugestões. Então, eu acho Sim, que Mari, seria mas interessante entrar com a isso. questão é que eles são empresários, eles não estão, tipo, entre aspas, desculpa o termo, nem aí pra, tipo assim, ficar fazendo pesquisa. Eles querem que entre dinheiro e ponto. É um ponto a melhorar? É um ponto a melhorar. Só que se eles quiserem melhorar, eles que contratem um serviço para isso. Então, no final, pode entrar a sugestão como consultoria para fazer as coisas, entendeu? Sim, não, é isso que eu entraria Não. na questão aí da questão de melhorias mesmo para a empresa. Então, mas não Tô necessariamente, tipo, sugerir isso. Eu entendi dessa forma, entendeu? Tipo assim, você não sugerir necessariamente tópico por tópico, mas talvez no final fazer um relatório. Bernardo, me corrija se eu estiver errada. Fazer um relatório apontando alguns pontos para os quais seriam interessantes eles contratarem uma consultoria. Gente, vamos lá. É só porque eu preciso seguir aqui. Vocês podem sugerir o que vocês acharem pertinente. Não tem problema algum. Só Então talvez isso a gente não vai ter nesse que entrar num momento. acordo. Talvez não nesse momento. Deixa para o final da apresentação de vocês. Ou deixa para o trabalho escrito. Não, sim, isso que eu tô Entendeu? falando. Aí Que vocês a Mari falou, decidem. apontar e tal. É. Mas desculpa, a gente Não. tem que decidir isso entre a gente, né? Aí, Mari, depois o a gente quebra o pau então. O resultado. Acho legal vocês trazerem. Eu acho que esse negócio de eixo 1, eixo 2, eixo 3, as pessoas acabam conectando a um gráfico e talvez sinta falta disso. Então, eu tiraria eixo 1, deixaria percepção dos entrevistados quanto à comunicação das organizações. No slide. Isso No entra. slide. Tá. Eu acho que é legal porque vocês estão trazendo a conclusão da entrevista, da pesquisa. Mas acho que isso tem que vir depois que vocês, ou não depois, mas junto com a pesquisa de clima, porque você já está trazendo quant colado com quali, e aí falou aquilo dali, você já conclui ali.
antes de ir para a próxima informação, entendeu? Ao invés de apresentar tudo e depois concluir, vai concluindo passo a passo, que eu acho que fica mais fácil de Sabe por que não digerir. fizemos dessa forma? Porque ia ficar na cara do que a gente estava avaliando. E como o Alexandre sabia que tinha 2 funcionários, né, que tinham participado da pesquisa Qualy, a gente não queria deixar evidente que o resultado daquela pesquisa era daquela pesquisa, entendeu? A gente que juntamos. Mascarar. Foi até uma opção do Diego e do Jonathan, porque eu até fiquei com dúvida. Aí eu até falei, eles sugeriram isso, eu achei muito relevante. Tipo, Então, vocês não pegar precisam identificar o entrevistado. Você pode colocar a fala da pessoa inteira e falar, criar o nome fictício para a pessoa, colocar entrevistado A, entrevistado B, sei lá, e seguir por aí, assim. Claro, se tiver uma fala que vai queimar a pessoa, que pode prejudicar ela, você não bota. tem algumas. Entendeu? Ou então você coloca o início, aí bota um parênteses com 3 pontinhos, e aí depois bota o E depois final. continua. Tira a parte que queima a pessoa. Posso tirar uma dúvida referente a essa parte? Sim. Nessa parte de pesquisa que a Mariana fez na reunião, ela descobriu que uma das entrevistadas não sabia o que significa feedback. Pois Sim. Então, a minha dúvida é, no dia da apresentação, se a gente utilizar esse termo que a funcionária não sabia nem o que era feedback, então a empresa não usa esse conceito. Tem a política, né? Eu acho que eu queria saber se seria muito ruim expor dessa forma para eles. A empresa Ou pode seria alguma fazer outra isso. maneira. A pessoa pode dar um feedback sem saber Sem saber que tá recebendo. né? E assim, o fato dela desconhecer o termo, a única informação que te dá tem gente que respondeu errado na pesquisa de É isso que eu pensei. Foi até Com isso que eu certeza. coloquei na minha apresentação. Com certeza. Marcou de qualquer jeito. Porque se a pessoa não sabe o que é, ela vai marcar de qualquer jeito. Por isso que, às vezes, uma das coisas que eu trouxe numa apresentação para vocês sobre questionário era que a gente tinha que tomar muito cuidado com o texto, para ver o nível da pessoa que a gente está conversando. Se, por exemplo, Sobre o cara é super a linguagem, operacional né? e vocês vão entrevistar a copeira. Cara, não parta do pressuposto que a copeira sabe termos em inglês. Uhum. Mas aí, você acha que teria problema mencionar isso para eles na apresentação final? Não, ou eu acho tudo que bem? vocês têm que mencionar, mas não como um problema daquela pessoa, como um problema da pesquisa. Da empresa, né? Que ainda não tem a cultura. Da O problema foi da pesquisa, Mari. sem Da entender pesquisa? sem Porque deixar. não houve Porque vocês uma não- comunicação direta, clara com as pessoas que estavam Exatamente, sendo porque entrevistadas. vocês utilizaram uma palavra que vocês Desconhecida por acreditaram eles. que todas as pessoas conheciam, mas que eles não conheciam. Essa Então, que era a minha o problema dúvida, foi porque O problema falar não é da assim é como empresa. se a gente estivesse falando mal da empresa, entendeu? A partir O problema é da pesquisa. É você admitir que você deu mole. Que aconteceu um gap ali, né? Tá, beleza. Então, o problema é da pesquisa. Na hora de minha apresentação, eu falei que poderia ser que a empresa ainda não tem isso como cultura, por isso que eles não entendem o que é feedback ainda. Então, aí, Eles Mari, podem dar, mas de uma outra forma, Mário. e aí, gente, o que No termo acontece? técnico, né? É porque a gente Aham. está fazendo uma pesquisa muito curtinha, que é mais para vocês treinarem. Numa pesquisa real, você vai fazer 3, 4 perguntas sobre a mesma coisa, porque você vai ter uma pergunta que vai ser o controle, uma pergunta que vai enganar a pessoa, uma pergunta que a pessoa vai responder de uma forma e outra pergunta que a pessoa vai responder de outra para você ter certeza de uma informação. É isso que você faz quando você faz aquele quiz, né, pra gente, né? Não. Isso é mais... Pessoal, vamos Boa, seguir aqui. Diego. Vamos. Aí, olha só. Foi Fábio. Fábio. Fábio tá aí. Vamos lá, gente. Pessoal, vamos focar aqui que já era para estar na outra reunião.
o marketing, uma coisa que eu sugiro aqui é que vocês tragam algumas falas. Vocês trouxeram que houve a reputação em alguns sites, Facebook, eu acho, tem lá uma fala Uma boa avaliação. dos funcionários não, de gente que é cliente deles, né? Eu acho legal vocês trazerem isso para Aham. mostrar. Eu acho que ele também tem alguma coisa relacionada no site deles. Eu acho que é Aí, interessante vocês até dá trazerem essa fala. um carinho no ego deles, né? Com certeza. Mas assim, às vezes tem coisa que eles não perceberam, entendeu? E Uhum. aí é uma coisa que vocês podem depois trazer. A reputação nas redes sociais. Aí aqui é a mesma coisa, complementando lá em cima, né? Sim. Tá. O mercado da Playcipa. Aqui, olha só, a gente tem que pensar o seguinte. A Playcipa, ela se enquadra em que mercado? Como assim? Qual é o mercado que a Playcipa atua? Saúde ocupacional. Saúde É o ocupacional. principal. Segurança do trabalho. Beleza. Saúde ocupacional e segurança do trabalho. São os dois, São os principais. são São os os dois principais. Assim. setores ali. Então, não faz sentido vocês trazerem pesquisas como essa. Por quê? Porque aqui o que a gente quer saber, mais do que o OMS diz e tal, é saber, ok, o mercado está promissor, não está promissor, está aumentando, está diminuindo, quantos reais giram nesse mercado por ano? Isso está aumentando, está diminuindo? Como é que está o número de emprego, de desemprego nessa área? A demanda está aumentando, a demanda está diminuindo? E não importa muito, por exemplo, eu anotei aqui que vocês trouxeram dados da OMS sobre a depressão, trouxeram muito por alto alguma coisa do setor, mas falando genericamente do mundo, né? Trouxeram dados do mundo, trazem dados mais específicos do Brasil, de quanto que esse mercado gira por ano. São informações mais financeiras, até porque para a empresa tomar uma decisão para expandir ou não, ela precisa saber se vai ter demanda, se não vai ter, se a oferta dos concorrentes está melhor do que a dela, se ela está no mercado que está um mar vermelho, está todo mundo concorrendo para uma michuru, uma merdinha, ou se tem poucas empresas nadando no mar azul para conseguir 90% do mercado. Então a empresa precisa ter esse direcionamento. E aí a pesquisa de mercado, a pesquisa do setor, é justamente trazendo esses dados financeiros de como está funcionando. Mais do que, aumentou o número de acidentes no trabalho, aumentou o número de pessoas afastadas no trabalho. Aí já é muito Isso não desgastante. Não importa, beleza. para a empresa não importa isso. Uhum. Tá? O que importa para a empresa é saber, cara, aumentou o número de gente que está sendo afastada ou diminuiu? Se diminuiu pessoas que estão sendo afastadas, pode ser que tenha aumentado o número de concorrência para ela. Né? Porque se diminuiu as pessoas que são afastadas do trabalho por conta de problemas de saúde, pode ser que a demanda tenha aumentado para empresas como a dela, outras empresas surgiram, começaram a oferecer o serviço e aí começou a ter um efeito de decréscimo nessa informação. Então tem que ver aonde que vocês vão conseguir encaixar cada uma das informações aí para ser útil para eles, senão não vai servir para nada. Tá? Tipo, dados mundiais, se ela fosse uma empresa internacional, faria sentido. Se não, dados do Brasil. Atua só no Rio de Tem Janeiro. dado do Brasil e tem dado mundial também, mas o mundial, o Brasil está dentro de um país, dentro de um mundo. Logo, ele faz parte. Entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer e já está anotado. Mas aí está muito genérico. Entendeu? Eu não estou dizendo que é para descartar o dado internacional, mas se não trouxer um dado do Brasil específico, o dado genérico não vai servir para nada, porque você não sabe o quanto o Brasil representa naquele dado. Pode ser que o Brasil represente 0,00001%
100% do dado mundial. Aí, porra, não vai fazer a menor diferença. Tá? Aqui, cuidado com o erro de português, falta o acento aqui. Tem alguns errinhos de português no slide, acho que vocês precisam passar. Isso aí acho que deve ter sido na hora de importar, porque quando Foi tudo na hora da importação. Então, pode ser que a fonte que vocês tenham escolhido não aceite. Mas foi isso, professor. Tanto que na hora de exportar do Canva pro PowerPoint. nós tentamos alterar a fonte e como estava importado, ele voltava automaticamente para a fonte normal, que estava do próprio Canva. Tá, depois vocês veem isso. Essa parte da concorrência aqui, eu acho que seria interessante vocês trazerem uma tabela e aí colocar assim, Grupo Med Brasil, RH Med, SESI, Unimed, Playcipa. E aí colocar quais são as características, quais são os serviços que eles oferecem e fazendo uma tabela comparativa. Legal. Sei lá, exame periódico. O Grupo Med faz? Sim, check. RH Med faz? Sim, check. SESI faz? Não. O xizinho. Unimed faz? Sim, check. Aí pode incluir também o da Playcipa para comparar. Incluir. Sabe por quê? Para fazer a comparação. Como é que para saber tipo, o que está faltando ali. Não, como é que você vai conseguir dizer qual é o diferencial da Playcipa se você não diz o que os concorrentes Os outros têm, né? A gente usa isso lá na empresa, esse modelo, assim, porque o mercado de direito autoral tem poucas associações, tipo, tem duas que são as maiores, e entre as duas que são as maiores, uma delas é a que eu trabalho. Só que a nossa ainda é maior do que a outra. Então a gente precisa, tipo, mostrar pro titular, né, o associado, por que ele deve escolher a nossa. Então a gente usa muito isso. Uma delas até, tipo, que... Um exemplo, assim, eu não sei, a gente pode até caçar alguma coisa do tipo na Playcipa, que a gente foi a primeira empresa do mercado de direito autoral a ter uma plataforma online. Isso facilitava muito a vida das pessoas, entendeu? Aí, tipo, fazia um comparativo, assim, dá pra usar. Eu posso até procurar um modelo pra gente usar. Aí, ó, aqui nessa parte da diferenciação que vocês trazem aqui, acho legal vocês trazerem junto com a concorrência lá em cima. Justamente a gente trazendo essa tabela, Mari. Não sei se foi Mari ou Thaís que falou. Acho que Thaís. Trazer isso numa tabela junto com os outros para fazer o comparativo mesmo. Senão a gente não consegue perceber qual é o diferencial real da Playcipa. E... Tá. Isso daqui é bom para vocês olharem lá os dados do mercado, tanto de medicina ocupacional como segurança do trabalho. Porque são dois segmentos diferentes, aí acho que vocês vão trazer dados dos dois. Essa parte da jornada de cliente, eu não pedi, mas é muito legal vocês terem trazido. Só que acho que seria melhor vocês deixarem só no trabalho escrito, por conta do tempo. Então, o que aconteceu? Aí eu fiz o design thinking da empresa, só que o design thinking é extremamente extenso. Então, aí no final teve um resultado de ideia, eu pensei que era melhor deixar o design thinking só no documento e incluir esse mapa. Então, eu posso tirar o mapa e deixar junto no documento escrito, não joga ele fora não, que ficou legal. E o design thinking também. Tá, é só porque a gente vai precisar. Aí, o que vocês podem fazer? Por enquanto, deixa assim. Continuem fazendo os slides normalmente. E aí, no final, a gente vai retirando as coisas que são supérfluas, digamos assim. Acho melhor. Tá? Deixa aí. Depois eu posso te mandar o design thinking para você dar uma olhada para ver se tem alguma coisa errada. Faz o seguinte, bota tudo junto no projeto final depois. E aí eu vou revisar antes de vocês apresentarem para eles. Mas porque é muito extenso. Então, porque cada slide tem várias etapas, então eu nem coloquei. Então, Thaís, nem se preocupa, bota direto no escrito. Documento? Nem faz PowerPoint porque não vai adiantar. Não vai dar tempo para isso. Já tá. É por isso que eu perguntei se podia dar uma olhadinha. Tá, posso? Mas não tem problema não. Me manda. Não vou conseguir olhar por esses dias. Provavelmente no início do ciclo 3 eu consiga ver isso.
Tá. 10, professor. Oi? 10. Não, 10 não. Mas foram bem. Até porque ainda não lancei, ainda não fiz as contas aqui. Eu preciso fazer umas análises ainda. A matriz Ansoff, o que eu vou pedir para vocês? Que eu já tinha pedido. Vocês revisaram ela? Olharam ela de novo? Professor, eu peguei pra fazer. Ah, tá, desculpa. O quê? Por que você tá fazendo não? Eu não entendi. Porque eu sei que ninguém fez. Não, eu tentei pegar pra fazer, tá? Nós fizemos. A gente fez um tempo. Só que, assim, tá no meu computador e eu tô com um problema na internet. Não vai dar pra eu subir hoje. Não, olha só. E eu vou subir. Olha só, o que eu Com a queria matriz. que vocês fizessem é o seguinte. Olha a matriz que vocês apresentaram. Eu nem recebi ela aqui, o Jonathan depois me manda, que aí Eu tenho dou um o link feedback aqui. melhor. Mas assim, eu queria que vocês olhassem ali a matriz e perguntassem cada item que vocês colocaram, aquele item ali que vocês colocaram, ele é uma estratégia para a empresa que vocês estão propondo? Ele é uma estratégia de um produto novo? É uma estratégia de um mercado novo? Tentem primeiro fazer essa revisão da matriz e aí a gente conversa de novo. Só para falar sobre a matriz. Então, professor, o que o Jonathan está perguntando aí no chat. Qual é o tópico que você acha que está desfocando, entendeu? Porque, sinceramente, eu olhei ela, na minha visão, eu particularmente, até falei pro pessoal lá que eu tinha olhado, e não consegui encontrar erro, porque assim, tudo que a gente propôs lá, eu acho que vai vir em cima de principalmente a parte de novos mercados e novos produtos. Eu acho que sim um novo produto, porque vai existir um mercado pós-pandemia, entendeu? Principalmente pro tipo de serviço deles, que vai rolar aí. Eu não gravei, eu não tenho acesso ao software de vocês, não está no PowerPoint, eu não recebi por e-mail, eu não decorei ela, eu não anotei eu posso te mandar, então. Item a item o que vocês apresentaram, então não sei te responder agora. Tá, ok, eu vou te enviar, então. Então, assim, E até agora nem tem mais tempo, né, também. Pois a gente já avançamos do tempo do outro grupo. Aí, o que eu peço para vocês? Se vocês já fizeram essa revisão que eu pedi, me manda e aí eu dou um feedback para vocês. Ou a gente marca uma reunião para discutir isso. Só não vou conseguir fazer isso agora. Tá, ok. Tá? Mas aí, eu também fiz a mesma coisa com o grupo o grupo anterior, que eles não tinham olhado. Eles eu sei que não tinham olhado. E aí eu pedi para eles darem uma olhada de novo na matriz e a gente iria conversar na segunda-feira. Então, assim, se vocês já olharam a matriz, na segunda-feira a gente conversa sobre isso, mas peço que vocês me enviem. Discute, ok. Senão não tenho como discutir com vocês. Tá? Então, enviar qualquer horário de segunda-feira? Não, pode ser antes, né? Eu te envio por e-mail. Se vocês já revisaram, pode me mandar agora. Só que aí a gente marca na segunda. Eu não revisei ainda. A Mari, ela mexeu no design e ela revisou. Eu não a gente pode fazer uma em grupo, a gente vai fazer uma reunião aqui interna em grupo e aí depois a gente passa para você. Tá. E uma dúvida, já pode acrescentar então essas pesquisas que você acha que está faltando ou só lá para a empresa? Me lembra quais pesquisas que eu acho que está faltando. Não, que você falou que era para trazer pesquisas mais profundas sobre o Brasil, sobre o mercado, mais números sobre o mercado, como está, a previsão. A próxima apresentação de vocês é lá no final do semestre, então você não precisa me apresentar de novo agora. Mas você acha... Ah, tá, beleza, ok. Entendeu? Eu só estou pedindo a matriz porque eu sei que a matriz tem erro e eu preciso receber ela para conseguir discutir com vocês. Beleza. Tá? Ali eu também sei que tem erro, mas vai passar. Só que assim, vocês vão travar lá na frente na análise de concorrência, nas 5 forças de porta, se vocês não entenderem o mercado dela direito. Então precisa entender primeiro isso. Tá? Então eu sugiro que façam, mas não precisa me mostrar nesse momento. Tá? Eu acho que vocês já entenderam qual a pesquisa. Fica mais fácil. Falou, pessoal?
Deixa eu só tirar só uma dúvida. Diga. Tem uma entrega no dia 26 de junho, que seria o documento impresso. Mari, eu vou olha só, essa semana que vem a outra, a gente vai começar o ciclo 3. Aí o ciclo 3 eu vou entregar para vocês o RA com o cronograma atualizado. Ah, tá. Então esquece aquilo, né? Provavelmente, se não me engano, a gente para as férias na segunda semana de julho. Então, na primeira semana de julho, a gente precisa fazer as apresentações. Tá? Então, eu acho que uma semana antes é legal vocês me mostrarem pelo menos os slides para a gente debater antes de vocês apresentarem para a empresa. Porque se tiver algum erro, a gente corrige antes. Mas a gente pode deixar em dia já agora, ajustando aos poucos. Que aí amarrando as coisinhas. Mas aí isso daí eu apresento para vocês as datas no ciclo 3. Tá? Ah, perfeito, tá bom. Que aí eu vou revisar elas. Tá. Beijo, pessoal. Tá, eu vou fazer uma pergunta idiota. Faça. Não, já... É porque eu ia perguntar uma coisa que você já tinha explicado 200 vezes, mas... Que é sobre o slide. Aquele slide, mesmo que já tenha apresentado para a turma, a gente vai continuar dando aquele segmento para apresentar depois para o gestor. Aí a gente vai incluir só as novas fases, né? Isso, inclui as novas partes e tira os excessos, mas aí pode deixar para tirar os excessos depois. Tá bom. Tá bom. Falou, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.